Fala, gurizada, beleza? Tá começando mais um Não é o resumão dessa vez. Agora é a vez da catraca, um quadro bacana onde a gente vai começar a contar histórias da catraca, histórias do Grêmio, histórias da bola, um quadro bem bacana que eu espero que vocês gostem muito e que começa neste exato momento o nosso primeiro episódio. Então te liga aí que tá começando a vez da catraca. Fala, gurizada, eu sou Eduardo Andriotti, @EduAndriotti. Tá começando o primeiro episódio do A Vez da Catraca e a gente vai começar falando sobre o longínquo ano de 1996. Vocês se lembram? Acho que não, né? Tem uma galera aí que nem nascida era, né? Pois é, só para dar uma situada em vocês, 96 foi um ano que começou, que teve a morte dos Mamonas, né, cara, que é um acidente feio de avião, que matou a banda inteira, foi uma comoção nacional muito triste, né, cara, era uma banda em ascensão, era meteórica, foi, olha, um sucesso incrível deles, mas infelizmente teve essa queda do avião e essa tragédia que aconteceu no Brasil. Também foi um ano de coisas interessantes e engraçadas, como por exemplo o ET de Varginha. Sim, lá em Minas Gerais teve a onda do ET de Varginha, tinha um ET que chegava lá, né? Vai saber, né? Quem acredita, acredita. Também tivemos nas praias cariocas a onda do apitaço. Você se lembra do apitaço? Se tu te lembra, né? Eu já te filmei nessa caminhada. Sim, meus amigos, também tivemos Olimpíadas em 1996, precisamente em Atlanta. Lá em Atlanta tivemos no futebol a medalha de bronze. O Brasil perde a semifinal para a Nigéria no Golden Goal, onde o Canu jogou demais. Essa seleção brasileira tinha Ronaldo, tinha Bebeto, tinha Juninho, tinha Rivaldo, tinha Roberto Carlos e mesmo assim não ganhou. Foi um pecado. E nesse time também tinha Darley. Darley disputou as Olimpíadas de 1996, medalha de bronze, o nosso querido Darley. Nessa Olimpíada aconteceu uma coisa bem interessante, uma coisa bem marcante, que foi a primeira medalha de ouro feminina do Brasil, pela dupla Jaque e Sandra. Ganharam no vôlei de praia, ganharam também de uma dupla brasileira, fizeram o pódio verde e amarelo, a medalha de ouro e a medalha de prata. Foi muito legal, foi umas Olimpíadas bem bacanas, eu me lembro direitinho, assim, me marcou bastante isso. E também em 96 tivemos o título da Recopa, né? O título da Recopa Sul-Americana, que a gente fez 4-1 no Independiente da Argentina, lá em Kobe, no Japão, uma partida muito bacana, que o Jardel meteu o gol de tudo quanto é jeito. Enfim, falando de Grêmio, falando de Jardel, o Jardel sai do Grêmio e quem assume a responsabilidade de fazer gols foi o Zé Afonso. Mas o Zé Afonso, ainda que muito esforçado, não tinha a qualidade do Jardel. Zé Afonso acaba se machucando no meio do campeonato e quem assume a centroavância é o Paulo Nunes. Sim, Paulo Nunes começa a jogar de centroavante. E aí, meu amigo, ele começa a fazer gol de tudo quanto é jeito, mas de tudo quanto é jeito mesmo. Tanto é que ele acaba sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano de 96. Mas a gente começa o Campeonato Brasileiro até com 3 vitórias seguidas, depois há uma caída e tal. Enfim, lá na última rodada, o Grêmio chega classificado. O Grêmio ia enfrentar o Goiás no Estádio Olímpico. Goiás que lutava pela última vaga para se classificar. Só para lembrar vocês, eram 8 classificados, né? Os 8 melhores se classificavam para o mata-mata, daí o primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, assim por diante. O Goiás disputava a última vaga contra o Inter. O Inter estava na frente do Goiás com 2 pontos a mais. O Inter pegava o já rebaixado Bragantino lá em Bragança Paulista, né? No estádio Marcelo Stedley, se eu não me engano, que hoje é na Bia de Chedi, mas naquela época era Marcelo Stedley, se eu não me engano. Enfim,
Inter e Bragantino lá em Bragança, Grêmio e Goiás em Porto Alegre. O Goiás tinha que ganhar do Grêmio e torcer pro Inter perder pro Bragantino. Mas, pô, o Bragantino ia ganhar do Inter, o Bragantino já rebaixado. Enfim, o Grêmio começa a jogar, tava muito calor, o Grêmio não joga com muita vontade. O Goiás ela faz 2, faz 3-0 no Grêmio, cara, impressionante assim. E o Inter acaba tomando um gol do Bragantino e perdendo o jogo, sendo que o Leandro, que era um centroavante do Inter à época, que era o maior nome do time do Inter, tinha sido vendido, era sua última partida, teve a bola do jogo num pênalti, ele bate e perde o pênalti, cara. Foi uma confusão, todo mundo falando que ele perdeu o pênalti, que já tinha sido vendido. Enfim, o Grêmio perde pro Goiás, o Inter perde pro Bragantino, o Inter fica fora e o Goiás entra no lugar do Inter. No final do jogo, no placar eletrônico do Olímpico, surge a frase: eles estão fora. Cara, eu tava nesse jogo, foi uma risadeira total, ninguém se importou com a derrota, ninguém tava dando bola pro jogo, tava todo mundo torcendo pro Inter cair fora, o Inter cai fora, o Grêmio bota essa frase no placar eletrônico do Olímpico e deu uma gritaria, porque começaram a falar que o Grêmio fez corpo mole, que não sei o que, não aconteceu nada disso. Futebol, o Goiás tinha um baita time, e o Goiás tinha um baita time mesmo, cara, do meio pra frente ali, cara, ele tinha um quarteto que era bom demais, que era o Lúcio, o Gil, o Alex Dias e o... tô me esquecendo de um, Evandro, baixinho Evandro, te lembra, jogou no Flamengo também, cara, era um quarteto muito bom, Lúcio, Evandro, Gil e Alex Dias. Pô, Alex Dias jogava muita bola, o Lúcio jogou muita bola, o Gil também jogou bola. Cara, o Goiás estava arrebentando mesmo, era um baita de um time 96, o time do Goiás. Mas enfim, passou os dois e o que aconteceu? Nas semifinais, o Grêmio passa pelo Palmeiras e enfrenta o Goiás nas semifinais do Brasileirão. Tu vê só, o Grêmio que acaba classificando, entre aspas, né, porque o Goiás ganha do Grêmio na última rodada, acaba enfrentando o próprio Goiás na semifinal. Um primeiro jogo lá no Serra Dourada, numa quarta de noite, lotado, Serra Dourada. E o que aconteceu? Grêmio 3-1. O Grêmio abre o placar com o gol do Arce de falta, cara, lá do meio da rua, o Arce bate aquelas faltas do jeito dele, de lado de pé, forte, faz um golaço. O segundo gol é uma bela jogada, a bola sobra pro Emerson, Paulo Nunes, se eu não me engano, dá de calcanhar, o Zé Alcino meio que se bate, a bola sobra pro Emerson, o Emerson faz 2-0. E o terceiro gol do Paulo Nunes, né, cara? O Paulo Nunes não pode ficar sem fazer gol, porque ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Ele pega o rebote dele mesmo, guarda, faz uma dancinha lá de sertanejo, que até um ano depois o Lúcio se cobra na final da Copa do Brasil, mas isso é outra história que eu vou contar aqui para vocês, mas enfim, 3-0, o Goiás ainda desconta. Volta o jogo para o Olímpico, aí o Grêmio tem a vantagem de jogar pelo resultado igual, ou seja, 3-1, se o Goiás fizesse 2-0 ia ficar numa soma 3-3, aí o Grêmio tinha a vantagem, 3-3 dava Grêmio. Então o time de melhor campanha jogava por 2 resultados iguais, tanto que na final o Grêmio perde de 2-0 da Portuguesa no jogo de ida e no jogo de volta o Grêmio faz 2-0 e é campeão. Essa era a vantagem para quem tinha feito a melhor campanha. Então o Grêmio podia perder até de 2-0 no Olímpico, era um jogo morto já, estava tudo entregue e o Olímpico completamente lotado. E uma coisa que foi bacana, que eu me lembro dessa época, eu tinha cadeira no Olímpico, e me chamou muita atenção isso, porque o Grêmio um ano antes tinha sido campeão da América, mas a repercussão do Campeonato Brasileiro parecia ser maior. Eu via isso até pela imprensa, porque na fase final do Brasileirão eles tiraram a última fileira das cadeiras cativas do Olímpico, né? Aquelas embaixo das cabines de rádio e TV, e botaram um monte de mesa para as rádios que não tinham espaço nas cabines, de tanta rádio que era. E as minhas cadeiras, como era a penúltima, acabou ficando bem na frente do pessoal das rádios. E eu me lembro que quem ficou ali bem atrás de mim, ali do meu lado, que eu troquei alta ideia o jogo inteiro, foi muito simpático, muito bacana,
foi o Cajuru. Sim, te lembra o Cajuru, aquele do boxeador, te lembra? Gurizada mais nova, bota aí no YouTube, sabe? Cara, foi muito bacana, troquei uma ideia com o Cajuru, só que ele falou uma coisa que eu jamais me esqueço, né, cara? Olha quanto tempo passa e eu ainda não me esqueci disso. Ele pegou e olhou pra mim assim, o time do Grêmio é muito bom, mas o Goiás tem um jogador que o Grêmio não tem e nunca vai ter. Mas quem? Lúcio. Cara, eles eram apaixonados pelo Lúcio, porque o Lúcio é craque, vai ser seleção. E realmente o Lúcio era muito bom jogador, mas digamos que, né, o nosso querido Cajuru se passou um pouquinho, né? Tinha que dar uma debreada. Enfim, gurizada, resumindo a mentira, o Grêmio empata em 2-2, se classifica, boa noite amor pro Goiás, o Grêmio passa para as finais, vocês já sabem o que aconteceu, o Grêmio é campeão brasileiro e tudo isso para falar que segunda-feira Grêmio e Goiás se enfrentam na arena e a gente precisa ganhar esse jogo, que é jogo atrasado do primeiro turno, para a gente seguir empurrando, seguindo para frente e para dentro deles, que a fase é boa e a gente tem que aproveitar para tentar ganhar mais esse título. Então esse foi o primeiro episódio da Vez da Catraca, eu espero que vocês tenham gostado e tamo junto sempre, gurizada. Um forte abraço e é o Grêmio!